Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos fazer a parte 1 da história dos maiores clubes do interior paulista. Só lembrando, os clubes não estão em ordem de grandeza. A abordagem aqui é bem superficial. E por este canal ser de animação além de futebol, é necessário dividir esse vídeo em várias partes. Guarani Futebol Clube, um dos maiores e mais amados do interior do Brasil, teve sua fundação inicialmente no dia 1º de abril de 1911, data que foi mudada para o dia 2 de abril para evitar gozações com o dia da mentira. Inicialmente, o clube tinha este escudo e sua escrita era Guarani com Y no fim. Isso não foi devido a limitações tecnológicas da época, e sim uma homenagem. Em 1857, o magnífico José de Alencar escreveu um livro chamado O Guarani. Baseado nesse livro, o compositor campineiro e mais importante compositor de ópera brasileiro, Antônio Carlos Gomes, compôs a ópera E o Guarani, e foi baseada nesta ópera que o nome Guarani surgiu. Além disso, a praça em que foi fundado o Bugre era a Praça Antônio Carlos Gomes. O Bugre já nasceu com suas cores atuais, com os seguintes significados: o verde representa a cor do gramado e o branco a luz que nos ilumina. Uma coisa que me deixa muito decepcionado com o Bugre foi nunca ter ganhado um campeonato paulista. Tudo bem que a concorrência é pesada, mas um clube da estatura do Guarani, com as campanhas que fez principalmente nas décadas de 70 e 80, é um pecado este clube não ter esse título. Falando em década de 70 e 80, essa foi sem dúvidas a fase de ouro do Guarani. Um pouco antes, o Bugre já mostrou que um futuro grandioso o esperava. Em 1956, o goleiro Paulo Martorano foi o primeiro jogador do clube a ser convocado para a seleção brasileira principal, sendo reserva de Gilmar nos 5 jogos do Campeonato Sul-Americano, atual Copa América, disputada em Montevideo, no Uruguai. E isso não foi a exceção. Nas décadas seguintes, o clube continuou a ceder jogadores para a nossa seleção. O Guarani sempre revelou excelentes jogadores, alguns deles de projeção mundial, como Careca, Evair, Amoroso, Mauro Silva, Edu Dracena, Craque Neto e por aí vai. Agora sim, entrando na era de ouro do Guarani. Em 1978, em um campeonato que tinha surreais 74 participantes, o Bugre entrou para a história ao se sagrar campeão, vencendo o Palmeiras na final. Até hoje, apenas Santos e Guarani são os clubes não pertencentes à capital que conseguiram conquistar o título da Série A. Em 1981, com incríveis 48 participantes e com a CBF mostrando que era que nem coração de mãe, o Bugre conquistou a antiga Taça de Prata, a atual Série B do Campeonato Brasileiro, em cima da Anapolina. Em 1986, agora com 80 participantes, vocês entenderam que a CBF gostava de colocar uma quantidade absurda de clubes nos brasileiros, seja essa quantidade possível ou impossível. Enfim, depois de todas suas infinitas fases, na final chegaram Guarani e São Paulo, com o Guarani à frente na classificação geral. Primeiro jogo no Morumbi, 1-1, com gols de Careca e Evair, ambos crias do Guarani. No jogo da volta, em Campinas, deve ter sido sensacional. Deve, porque eu não vi, mas teve gol contra de ambos os lados, teve gol na prorrogação de ambos os lados e no final acabou 3-3, com o jogo indo para as penalidades, onde o São Paulo se sagrou o campeão. Em 1987, mais um vice-campeonato, dessa vez para o Sport. E pode chorar o quanto quiser, flamenguista. O título está na galeria do Sport. O Sport, junto do Guarani, foram os representantes brasileiros na Libertadores de 1988. O STF disse que o título é do Sport. Chora mais. O Guarani participou de 3 edições da Libertadores, em 1979, 1987 e 1988. Teve maior destaque na edição de 1979, quando foi 4º colocado. Avançou em um grupo que tinha Universitário, Palmeiras e Alianza Lima. Depois nas semis, ficou em segundo em um grupo que tinha Olímpia e Palestino.
Em 1995, o Bugre jogou a antiga Copa Comembol e já foi eliminado na primeira fase para o Atlético Mineiro. O Guarani tem 29 participações na elite do Campeonato Brasileiro, mais vezes que Paysandu e Fortaleza, por exemplo. Não posso terminar a parte do Guarani sem mencionar a Série C de 2016. Pela semifinal daquele campeonato, o Guarani levou 4-0 do ABC no jogo de ida. Para muitos, um resultado irreversível. Porém, tive a honra de ver ao vivo o Guarani reverter o placar, vencendo de 6-0 o jogo da volta. Com certeza, uma das maiores viradas que ocorreram em campeonatos brasileiros. Porém, surgiu um problema. Com essa virada, junto com o adversário na final ser um clube sem nenhuma tradição, o Boa Esporte, a torcida ficou iludidaça. Eu, que só tenho simpatia, fiquei iludidaço. E foi bem decepcionante perder o título nacional para o Boa Esporte. O Guarani faz o maior clássico do interior do Brasil, o chamado Derby Campineiro, que é os jogos contra a Ponte Preta. Sei que há outros grandes clássicos do interior, como Juventus contra Caxias, 13 contra Campinense, Brasil contra Pelotas, mas não há dúvidas que o Derby Campineiro é o maior deles. América de São José do Rio Preto. No dia 28 de janeiro de 1946, no salão de festas do Hotel São Paulo, foi fundado o América Futebol Clube, conhecido como América de São Paulo ou América de São José do Rio Preto. Desde seu início ficou muito claro a inspiração no América do Rio de Janeiro, clube que era popular naquela época. O escudo, muito parecido, as cores, as mesmas, o mascote, o mesmo. Até a versão infantil do mascote ficou sendo Brasinha. O primeiro jogo oficial do América foi contra a Ferroviária de Araraquara, e o jogo foi realizado em Mirassol? Como assim em Mirassol? Como o clube era novo, não tinha estádio, pediu ao Rio Preto, que é verde, seu estádio emprestado para jogar contra a Ferrinha. O Rio Preto recusou, alegando que o América estava roubando adeptos do clube. A rivalidade na cidade já começou assim por hora. O Rio Preto não estava errado em sua alegação, mas o fato de recusar o estádio não mudou em nada o crescimento da torcida do América. Não demorou muito para o América se tornar o clube de maior torcida de São José do Rio Preto. O Mecão tem um recorde bem legal. É o clube do interior que mais vezes jogou a elite paulista de forma seguida, tendo ficado de 1963 até 1997. Foram 31 anos ininterruptos na divisão principal do futebol paulista. O rei do futebol constantemente jogava contra o América e chegou a alegar em entrevista que a América e a Ferroviária eram os clubes do interior paulista mais difíceis de se jogar contra. Existia uma máxima antigamente, que era, contra o América, sempre era um jogo espetacular, principalmente em Rio Preto. Por duas vezes a equipe jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, em 1978 e 1980. Infelizmente, com nenhum destaque em ambas as edições. América e Rio Preto fazem o Derby Rio-Pretense, um dos clássicos mais importantes do interior paulista. O América tem uma larga vantagem neste clássico, com mais que o dobro de vitórias que o Rio Preto. Infelizmente, esse clássico vem se tornando cada vez mais incomum devido à situação triste dos clubes da cidade. Botafogo Futebol Clube. Ou vocês decidem logo o nome, ou Botafogo em tudo e acabem com essa história. Segundo a lenda, essa frase pronunciada pela indefinição do nome do clube que resultaria da fusão dos três clubes da Vila Tibério, bairro de Ribeirão Preto, no ano de 1918, foi o que deu origem ao nome Botafogo. Há também a versão que durante as discussões sobre qual seria o nome do novo clube, a equipe do Botafogo do Rio foi lembrada. O fato mesmo é que no dia 12 de outubro de 1918 foi fundado o Botafogo Futebol Clube. As cores preto, branco e vermelho foram inspirados nas cores da bandeira do estado de São Paulo. Em 1927, o Botafogo foi campeão do interior, o que o fez temido por seus adversários igual uma pantera. Nessa época, era também a época das ferrovias, e uma das maiores de seu tempo era a Estrada de Ferro Mogiana.
E como alguns funcionários dessa empresa estavam envolvidos na criação do Botafogo, o clube passou a ser chamado, a partir desse ano, de Pantera Mogiana. No ano de 1968 é inaugurado seu atual estádio, o belíssimo Santa Cruz. E em seu primeiro jogo, o Botafogo escolheu como adversário a seleção da Romênia. Por quê? Porque sim, uai. Na ocasião, o Botafogo venceu por 6-2. Outro caso envolvendo seleções está no maior público registrado no estádio. No ano de 1993, 62 mil pessoas assistiram no estádio o Brasil empatar contra a Polônia em 2-2. A Pantera revelou simplesmente duas lendas do futebol mundial, Sócrates e Raí. Assim como os clubes anteriores, o Botafogo não ganhou o Campeonato Paulista. Em 2001 chegou até a final, mas perdeu para o Corinthians. Compreensível, o Coringão daquele paulista era bem brabo. Já que no Paulista a dificuldade é absurda, a Série D do brasileiro não é. E no ano de 2015, o tricolor levantou a taça dessa competição ao vencer o River do Piauí. E não, naquele ano, o River ainda não era o River igual é hoje. Se o Botafogo perdesse esse título, ia ser algo bem triste, pois a equipe já tinha batido na trave da Série C em 1996 e na trave da Série B em 1998. A Pantera jogou 6 vezes a Série A do Campeonato Brasileiro. Fez algumas campanhas honrosas, como no ano de 1976 e 78. Botafogo e Comercial fazem o clássico Come Fogo, na cidade de Ribeirão Preto. Considero o segundo maior clássico do interior paulista. O histórico do duelo mostra uma pequena vantagem da Pantera Mogiana. São 49 vitórias do Comercial, 63 vitórias do Botafogo e 59 empates.